e agora? E agora? Tá dando pra ouvir? Tá mudo? E agora? Tá dando para ouvir? Tá pior? Não creio. Desligue. Fecha a porta lá. E agora? Tá ok? Ok. Beleza. Melhorou. Muito bem. Fechou O quê? a porta? Minha mãe tá dormindo. Fecha a porta. Pronto. Agora melhorou. Muito bem. Então esperar o pastor Vanderlei chegar pra gente então mandar ver. Acho que o ventilador ligado estava dando interferência, né? Nós desligamos o ventilador e agora vamos tentar responder a pergunta do nosso pastor Vanderlei, que perguntou a respeito a questão de Miguel, que não usou nenhum tipo de palavra condenatória contra Satanás, mas ele apenas ousou dizer: o Senhor te repreenda. São contextos bem diferentes, mas são contextos bem diferentes, mas a gente vai tentar. Deixa eu ver se o pastor Vanderlei entra. Estou esperando. Pronto, Vanderlei já chegou. Pronto, solicite. Solicita a entrada, meu pastor. Pastor Vanderlei, solicita a entrada. É o senhor que tem que chamar. Pastor Vanderlei solicita. Venha. Solicita de novo. Chama o mestre, é o jogral, né? De autoria do pastor Paulo Roberto Costa Brava. Tá no YouTube já há 3 anos. Gostei muito, ouvi hoje. Chama o mestre, né? Muito bem, chegou o pastor Vanderlei. Que vamos. Isso é bom que a gente ganha mais uns minutinhos, né? A gente ganha mais uns minutinhos com esse negócio, viu? O Claro, tema, o que a tema gente está consegue. esquentando, como o Paulo diz, a tampa da chaleira vai voar, né? Então nós precisamos entender aqui duas coisas nessa questão de Miguel dizendo para Satanás o Senhor te repreenda. São contextos completamente diferentes do nosso. Embora tenha se dado numa batalha de alto nível, né? Estava Miguel e Satanás disputando pelo corpo de Moisés, e então Miguel ele não ousa falar palavra acusatória contra Satanás, mas apenas diz que o Senhor te repreenda. No reino céu, antes da queda de Lúcifer, a Bíblia diz que ele foi querubim ungido. Significa, e pelo que nós entendemos, que Miguel era subordinado a Lúcifer. Daí, quando Lúcifer cai, quando Lúcifer se rebela e se torna Satanás, nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo dos projetos de Deus e do povo de Deus, ele perde aquele poderio que ele tinha, ele perde aquele status que ele tinha,
Mas o mundo espiritual ele é regido por princípios. E dentro desses princípios está o princípio da autoridade. Então, uma vez que um dia Lúcifer foi autoridade sobre Miguel, ele não poderia, de forma alguma, ferir esse princípio indo de encontro a Satanás. Por isso que, ao invés dele dar qualquer tipo de palavra contra Satanás, ele diz: o Senhor te repreenda. Eu vou dar um exemplo bem prático. Durante alguns anos, eu estive debaixo da cobertura espiritual e estive submisso, tendo com muita honra, como o meu pastor Joel Bezerra, da Primeira Igreja Batista do Recife. Hoje, já não sou mais ovelha dele, não congrego mais, não sou mais membro da igreja dele. Hoje, eu sou pastor, mas independente de qualquer coisa, hoje pastor Vanderlei é o meu pastor, mas independente de qualquer coisa, aonde eu estiver, pastor Joel, ele vai ter um papel significativo, inclusive de autoridade sobre a minha vida, porque um dia ele foi o meu pastor e eu vou continuar sendo ovelha dele por onde eu passar. Ele vai continuar tendo autoridade espiritual sobre a minha vida. É tanto que ele pode testemunhar, e quem nos conhece pode testemunhar. Toda vez que eu encontro com ele, eu pego a mãozinha dele, coloco sobre a minha cabeça e digo: me abençoe, meu pastor. Tá certo? Então, eu espero que isso tenha justificado, que isso tenha explicado, tá? E aí eu quero voltar aqui para... Olha aí, pastor Paulo tirando onda. A outra face da honra. Eu quero voltar aqui para as questões da oração, porque hoje é oração de guerra. E nós não temos dificuldade de entender a oração devocional. Talvez tenhamos um pouco de dificuldade com a oração intercessória e não sabemos quase nada sobre a oração de guerra, muito menos praticamos. Como o senhor bem disse, a questão da incredulidade, ela é talvez o maior inimigo e o maior aliado, o maior trunfo que Satanás tem contra a igreja do Senhor, a incredulidade. Porque muita gente não faz a oração intercessória como deve ser por não crer, por não acreditar. Muita gente não faz oração de guerra por não crer na ação do inimigo, nem no poder da oração que tem. Eu estou lembrando de um episódio em que o George Miller, se não me falha a memória, ele estava numa viagem de navio e ele chega para o comandante do navio e diz: eu preciso chegar em tal lugar no sábado. E aí ele diz: é impossível, olha o tempo como está. Eles já estavam atrasados na viagem e George Miller diz que ele nunca nunca se atrasou para um compromisso. Então ele diz: vamos orar. E ele ora. E então o comandante do navio, ele diz: agora eu vou orar também. E ele diz: você não precisa orar. Primeiro, porque você não crê que nós possamos chegar lá no sábado. E segundo, porque Deus já fez. E nós sabemos que George Miller é aquele homem que escreveu um livro com 50 mil respostas de oração. Então, a incredulidade, de fato, ela afeta a oração devocional, ela afeta a oração intercessória e ela afeta a oração de guerra, impedindo, desta forma, o êxito do povo de Deus. Essas orações intercessória e oração de guerra, ela é fundamental para que nós possamos frustrar os projetos do inimigo e para que a gente possa trazer o favor de Deus para nós. Quando eu falo de oração intercessória, eu trago à memória Neemias, eu trago à memória Moisés, eu trago à memória Daniel. Entre outras coisas, havia uma identificação. Nós podemos fazer uma oração intercessória por qualquer pessoa. Nós podemos fazer uma oração intercessória, e é o caso agora pela nossa nação, pela nossa família. E na oração intercessória, entre outras coisas, há uma identificação. Neemias, ao que nos consta, era um homem justo. Ele estava na presença de Deus,
Mas o que ocorre é que ele se identifica com o seu povo e quando ele confessa o pecado, ele não confessa meramente o seu pecado, mas ele confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Da mesma forma, Daniel o faz, da mesma forma, Esdras o faz. Então, eles sempre que oram, eles apresentam ao Senhor não apenas o seu pecado, mas o pecado das pessoas por quem ele está intercedendo, como se ele estivesse pecando tal qual aqueles pecadores. Diferentemente do que disse Isaías, ai dos que cometem isso ou aquilo, tá? Então, a oração intercessória, ela envolve três aspectos. Intercessão, de uma forma geral, envolve três aspectos que eu queria destacar e vou deixar depois o senhor dar aquele arremate com toda a sabedoria que o senhor tem. É se colocar diante de Deus em favor daqueles por quem nós estamos intercedendo, se identificando com o pecado ou da pessoa por quem nós estamos intercedendo. É da mesma forma se colocar entre o alvo da nossa intercessão, seja a nação, seja pessoa, família, igreja, se colocar entre Satanás e essa pessoa e fazer guerra intercessória contra Satanás. E, ao mesmo tempo, né, um terceiro aspecto da intercessão é ser o agente de Deus para frustrar a causa da calamidade, do problema, da dificuldade que a pessoa por quem, ou o alvo da nossa intercessão, está vivendo naquele momento. Então, esses três aspectos, se colocar diante de Deus, se colocar contra o diabo e ser o instrumento de Deus para mudar o quadro daquele por quem nós estamos intercedendo. É verdade, meu pastor, é verdade. A palavra do Senhor, ela não nos deixa dúvidas, né, quanto a esses aspectos da oração intercessória. E é interessante nós notarmos que, de fato, o Senhor espera, né, que intercessores se levantem, né? De forma muito clara, quando ele fala por meio do profeta Ezequiel, né? Busquei dentre eles um homem para que se colocasse na brecha, né? Um homem que estivesse entre mim e esse povo, né? E eu acredito que isso continua sendo uma expectativa dos céus, né? Acerca da vida da igreja, né? O Senhor Jesus Cristo, ele disse, ensinando aos seus discípulos e ensinando a cada um de nós, né? Que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, né? Nós somos, de fato, né, a voz que deve ser ouvida, né? E é interessante que a palavra do Senhor, ela vai dizer assim para nós, que a fé, né, ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? E mais uma vez a gente entra nesse aspecto, né, do porquê que muitas vezes nós não fazemos uso dessa oração, que é a oração de guerra, que é tão fundamental para o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Porque certamente, né, nos tem faltado o conhecimento da palavra de Deus, que é aquilo que vai produzir a fé necessária no nosso coração, para que nós possamos, então, fazer um enfrentamento no mundo espiritual, né? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós, sem fé é impossível agradarmos a Deus, né? Nós conhecemos muito bem, né, esse texto da sua palavra, né? A palavra de Deus, como eu já declarei, ela vem, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Logo, né, se eu não conheço a sua palavra, se a sua palavra ela não tem o seu devido lugar no meu coração, então a incredulidade, mais uma vez, ela vai encontrar o seu lugar e ela vai se estabelecer, né, como uma barreira ou como um impedimento para que eu possa, de fato, fazer guerra no mundo espiritual. E nós precisamos entender que, de fato, esse foi o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, esse é o chamado de Deus para a vida da igreja. Nós somos estabelecidos, né? A palavra de Deus diz para nós que nós somos um rei de sacerdotes,
né? Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a sua luz àqueles que vivem em trevas, né? Então, nós precisamos levantar a nossa voz contra principados, contra potestades, né? Contra as hostes espirituais do mundo da maldade. E como é que nós vamos fazer isso se não for pela oração? Né? Então, a oração, sim, né? A oração de guerra, ela tem o seu lugar. Então, devemos sim nos colocar diante da presença do Senhor, clamando pela sua compaixão, clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu favor, em benefício daquele por quem nós temos orado, né? Vamos trazer isso para uma realidade prática hoje, né? Diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Então, nós devemos sim clamar pelo favor, pela misericórdia do Senhor, porque a sua palavra declara que toda boa dádiva ela procede do Senhor, né? Então, a Ele nós devemos clamar a sua compaixão, misericórdia e o seu favor. Mas não apenas isso, né? A palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos nos colocar também, né? Diante de uma situação como essa, contra o reino das trevas, né? Como você bem colocou. E aí é onde entra a nossa arma de guerra. Aí é onde nós nos levantamos, né? Contra esses principados e potestades e os repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda a sua ação de malignidade, né, que tem operado sobre a face da terra. E aí nós devemos sim nos levantar e nós devemos então nos posicionar, fazer guerra e ordenar no nome do Senhor Jesus Cristo que todo mal ele seja desfeito. É interessante porque a gente pode pensar assim, né? Mas será que de fato é assim mesmo que isso deve acontecer? Né? E quando a gente olha, né, para a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele disse algo para nós que eu acho formidável. Ele disse, agora vocês devem ir. Né? E quando vocês forem, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Né? Em meu nome, vocês orarão em outras línguas. Né? Em meu nome, vocês vão fazer coisas extraordinárias. E ele disse assim, curem os enfermos. Olha que palavra o Senhor está declarando para nós, né? Então ele está deixando muito claro já qual é a sua vontade, né? Ele veio a esse mundo, a sua palavra diz, para aniquilar, para destruir, para desfazer as obras do diabo, né? E hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus responsável, né, por cumprir com essa que é a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Eu estava vendo ali o pastor Paulo perguntando, acho que por 2 ocasiões, né, o papel da oração em línguas como uma arma de guerra. Então, compartilha aí conosco, meu pastor, o que é que você pode dizer a respeito? Essa é a outra face da honra, né? Muito bem. Eu até vou falar da oração em línguas, mas eu vou deixar uma pergunta para o senhor. Sim, senhor. Eu vou deixar a pergunta para o senhor, bem simples, tá certo? Não vai lhe deixar em apuros, tá? Até pela capacidade que o senhor tem. E é bom que as pessoas saibam, né, que aqui não tem nada combinado. A gente só lançou o tema e essa é uma conversação onde cada um coloca seu ponto de vista, coloca a sua experiência e coloca o seu conhecimento. Tá? Se eu tiver em apuros, eu peço ajuda ao universitário, o pastor Francisco. Algumas vezes, né, nós nos deparamos com algumas perguntas que necessitam serem feitas e serem respondidas. Não é claro que naquele dia, que chegar naquele momento, que chegar uma pergunta que a gente não saiba responder, a gente não vai ficar aqui enrolando. Né? A gente vai pedir um tempo e depois a gente vai pesquisar, vai perguntar aos universitários e vai trazer a resposta sem nenhuma dificuldade. A gente não vai ficar com embromation, tá? Mas a questão da oração em línguas, eu gosto de pensar o que de fato as escrituras dizem a respeito delas. A oração em línguas, ela serve, né, a 2 tipos de oração em línguas, né? A oração em línguas como profecia, e necessita, nesse caso, de intérprete, tá certo? A palavra, a oração em línguas como
profecia, tá? A palavra de profecia que vem em línguas. Ela necessita de intérprete. Se não houver intérprete na congregação, então não fale, não profetize em línguas, a menos que você próprio possa traduzir a língua que foi falada, tá? E a oração em línguas ou a oração no espírito que edifica a si mesmo. Então, nesse contexto, a oração ela vai edificar, ela vai fortalecer, ela vai nutrir o meu espírito. E eu queria destacar aqui uma coisa interessante sobre isso. Você sabe que o nosso corpo, ele sente um impacto no espírito. É normal, depois de uma batalha espiritual, seja libertando alguém, seja ministrando sobre libertação, ou mesmo depois de uma live dessa, nós sentirmos uma fome descomunal. É normal nós sentirmos a exaustão. Por quê? Porque o nosso espírito, ele lutou, mas ele utilizou-se do corpo dentro desse processo. Tá? Talvez, eu não sei... Meu pastor, mais uma vez eu não consigo lhe ouvir. Tá. Talvez seja essa uma das razões pelas quais os sacerdotes comiam tanta proteína, comiam tanta carne de carneiro, né? Talvez por causa da constante intercessão pelo povo, né? Da guerra espiritual, e eles necessitavam, então, serem nutridos com proteína, né? Então, a oração em línguas ela vai edificar o meu espírito. Eu sei que a oração em línguas, ela aguça o nosso espírito para que nós tenhamos discernimento espiritual, tá? Eu particularmente, tenho dificuldades em guerrear, em fazer oração. O pessoal está me ouvindo em casa? Ou o meu som está mudo só para o pastor Vanderlei? Eu estou lhe vendo e estou lhe ouvindo perfeitamente. O pessoal em casa, está me ouvindo? Vou escrever aqui. Eu não lhe ouço. Eu não lhe ouço. O pessoal está me ouvindo. Eu percebo que as pessoas estão dizendo aí que lhe ouvem, mas eu não ouço nada. Então é o Senhor que não está me ouvindo. Né? Então, como eu estava falando, a oração em línguas, ela edifica o meu espírito, tá? Eu particularmente tenho dificuldade. Alguém me ouve? O pessoal está ouvindo os dois. Todo mundo ouvindo perfeitamente. A dificuldade talvez esteja com o senhor. Não sei se eu mexi em alguma coisa aqui. Vejam só. Okay. O som tá ok. Tá ouvindo agora? Eu acredito que vocês devem conseguir me ouvir pelo que colocam aí. Só que o fato é, eu não consigo lhe ouvir, pastor Francisco, né? Eu acredito que sua resposta abençoou muita gente, mas eu não ouvi absolutamente nada do que você respondeu, né? Eu percebo que a gente está tendo, de fato, algumas dificuldades. Talvez eu possa fazer o seguinte aqui, vou dar uma sugestão aqui, né? Eu vou sair, e aí você traz aí uma consideração para as pessoas, como elas estão aí podendo lhe ouvir, né? E aí eu vou entrar apenas para lhe ouvir também. E aí eu acredito que amanhã a gente pode tentar voltar e tratar desse tema, porque está tendo um pouco de dificuldade. O que é que o senhor me diz? Para mim tá beleza, tá valendo. Tá ok. Assim. Pronto. Ok, pessoal. Então, a gente está com a dificuldade no som, né? O tema tem sido enriquecedor. Nós estamos falando de oração de guerra. Nós arrodeamos muito, já falamos de oração devocional,
falamos de um pouco sobre intercessão. A pergunta que nos veio foi a respeito da oração em línguas, e eu falei que a oração em línguas ela tem acontecido, ou a manifestação das línguas ela pode acontecer em 2 momentos na igreja. Tá? A palavra vir em línguas como profecia, e aí necessita de um intérprete, ou a própria pessoa que está falando interpreta, e a oração em línguas, quanto se trata de edificação de si mesmo, fortalecer o espírito. Na verdade, eu, Francisco, em particular, eu tenho dificuldade, eu já vi vários pastores falarem de uma batalha espiritual, de um entrave contra um espírito imundo, e para que esse espírito imundo fosse vencido, precisaram orar em línguas. Eu, particularmente, tenho dificuldade de, em guerra espiritual, orar em línguas para um demônio sair. Isso é uma questão e uma posição minha, mas eu já ouvi vários colegas, que são homens de Deus, são sinceros, inclusive o pastor Vanderlei, oram em algumas situações. Eu, particularmente, nunca fui orientado pelo Espírito Santo para expulsar um espírito imundo orando em línguas. Geralmente, eu dou a palavra de ordem, eu faço a oração de guerra na minha língua pessoal. Quando eu uso línguas, eu uso para minha edificação pessoal, para que o meu espírito seja edificado. Então, eu vou aqui dar uma conclusão nessa temática, e fica faltando, de fato, a parte da oração de guerra, tá? A oração de guerra, propriamente dita, vai ficar para a próxima live que a gente vai fazer. Então, eu quero concluir aqui na questão da intercessão. Na intercessão, 3 aspectos são essenciais. O primeiro deles é que a pessoa se coloque diante de Deus em favor do alvo da sua intercessão. Em segundo lugar, é que faça posicionamento de guerra, seja a proteção, seja a cobertura, seja a parede e seja o resgatador daquele pelo qual se propõe a interceder contra o diabo. E seja o agente de Deus para resgatar a pessoa da situação que ela está e que ela necessita de intercessão. Então, dentro desse processo, tá, entra a oração de guerra em seus mais diversos níveis. E aí, acredito que amanhã nós estaremos juntos para, então, tanto trazer uma definição da oração de guerra propriamente dita, como para apresentarmos os seus variados níveis e alguns aspectos que essa oração de guerra ela precisa ter. No entanto, eu vou deixar aqui uma pergunta para o pastor Vanderlei começar, né, na próxima live, já respondendo esta pergunta. Meu pastor, nos nossos discipulados, nos nossos treinamentos, no dia a dia da igreja, nós ensinamos as pessoas a orarem, a oração devocional. A pergunta é, por que não ensinamos? E aí, quando eu digo não ensinamos, eu me coloco como pastor. As minhas ovelhas, vez ou outra, recebem aí um flash, né, de como orar, de como fazer guerra, né? Mas no dia a dia da maioria das igrejas não se usa isso. E aí a pergunta é, por que as pessoas não são ensinadas a fazerem oração de guerra? Por que as pessoas não são ensinadas a fazerem a intercessão completa? Por que que a igreja ela apenas faz a oração devocional? Por que que nós só ensinamos as pessoas a se apresentarem diante de Deus e não destacamos a oração de guerra como essencial para que a igreja cumpra a sua missão? Então essa é a pergunta. Pastor Vanderlei já começa amanhã respondendo em nome de Jesus. Meus amados, deixa eu orar nos poucos minutos que nos restam pela sua vida, por você, e tome isso já como um parâmetro
de guerra espiritual. Na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, revestido pelo sangue do Cordeiro, eu me posiciono revestido com a armadura de Deus e banhado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo. Eu dou palavras de ordem contra Satanás e os seus demônios. Estejam derrotados debaixo dos nossos pés. Na autoridade do nome de Jesus eu ordeno, deixe cada uma dessas pessoas que terão contato com esse vídeo, que terão contatos com essa live, em paz. Não toque nelas de forma alguma. E na autoridade do nome de Jesus, cesse ataque contra a nossa nação. Cesse ataque contra as nossas igrejas, porque você está destruído. O seu domínio e o seu poder está debaixo dos nossos pés. E nós ordenamos, no nome de Jesus, vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Se perca no mundo espiritual e nunca mais volte, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, Covid-19, miséria, pânico, medo, sono profundo e coma. Eu te repreendo no nome de Jesus e ordeno, saia e vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Se perca no mundo espiritual e nunca mais volte, em nome de Jesus. Papai querido, obrigado pelo privilégio. Derrama bênçãos sem limite sobre cada um dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e sobre a sua vida, que confirma dizendo amém, amém, amém. Meus amados, esses 2 vídeos, ele ficou partido, vai estar no YouTube daqui a pouco, tá certo? Estamos correndo lá para chegarmos a 200 inscritos, tá? Pertinho de 100, tá? Então vamos lá, se inscreva, deixa o seu like, faça os seus comentários, convide os seus irmãos, o seu amigo, o seu pastor para participar dessa live amanhã, 10 da noite, tá certo? Essa é uma sequência de várias lives. Nós estamos fazendo com o pastor Paulo Roberto, com o pastor Vanderlei. Então, amanhã nós continuamos com o pastor Vanderlei, guerra espiritual. Nós vamos lá, oração de guerra. Vai ser para arrebentar a tampa da chaleira, como diz o pastor Paulo Roberto. É pau na cabeça do diabo. É festa no céu, derrota no inferno e pau na cabeça do diabo, como diz o meu amigo Davi Vanderlei. Até amanhã, em o nome de Jesus.